Quinta-feira, 10 de abril de 2025. Quinta semana da Quaresma. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia, ele o viu, e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste tempo de Quaresma, somos chamados a refletir sobre os mistérios profundos da nossa fé, sobre a verdade revelada por Jesus Cristo e a importância de estarmos atentos ao seu ensinamento. O Evangelho de hoje traz uma forte revelação de Jesus sobre a sua identidade divina, um convite à fé, e também um desafio para aqueles que se recusam a acreditar na sua palavra. Jesus começa o seu discurso dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa afirmação é revolucionária e provoca grande confusão entre os judeus que o escutam. A morte, para os judeus, era consequência da transgressão da lei de Deus. Mas Jesus vai além da morte física e nos aponta para a morte espiritual, a separação de Deus, que é a verdadeira morte que precisamos evitar. Guardar a palavra de Cristo é preservar a nossa vida eterna, a vida que Ele nos dá e que nunca perecerá. A incredulidade dos judeus em relação a Jesus também é destacada neste trecho. Eles não compreendem o que Jesus está dizendo e começam a questioná-lo, apontando que ele não poderia ser maior que Abraão, o patriarca, e que os profetas morreram, mas ele ainda se apresenta como alguém que pode oferecer a vida eterna. A grande resposta de Jesus a essa dúvida é profunda e radical: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essa afirmação, Jesus não só faz uma referência direta ao nome de Deus revelado a Moisés no Antigo Testamento, mas também se identifica com Deus, revelando sua natureza divina. Essa palavra, eu sou, é central na revelação de Jesus em todo o Evangelho de João. Em outros momentos, Jesus se autodenomina o eu sou em diversas formas, como eu sou o pão da vida, o eu sou a luz do mundo, e o eu sou a ressurreição e a vida. Em todas essas afirmações, ele se coloca como a fonte da vida, como o cumprimento de todas as promessas de Deus. A reação dos judeus é imediata. Eles não entendem a profundidade dessa declaração e, cheios de raiva, tentam apedrejar Jesus. No entanto, ele se retira e segue o seu caminho, porque ainda não havia chegado a sua hora. Este momento nos mostra que a fé verdadeira exige uma entrega total ao mistério de Deus, um olhar além das limitações humanas e um coração disposto a acolher a palavra de Jesus. Na liturgia de hoje, além do Evangelho, a primeira leitura nos recorda a aliança de Deus com Abraão, um pacto que é fundamento para a nossa fé cristã. Deus promete a Abraão que será o pai de uma grande nação, e essa promessa se cumpre em Jesus, o descendente de Abraão, que traz a salvação para todos os povos. A aliança de Deus com Abraão é a raiz da nossa salvação, e em Cristo, somos convidados a fazer parte dessa aliança. O Salmo 105, por sua vez, nos lembra da fidelidade de Deus, que é digno de ser louvado por sua bondade e misericórdia. No Salmo, encontramos palavras que nos chamam a buscar a presença de Deus, a confiar em sua promessa e a lembrar que Ele é sempre fiel. Esse é o alicerce da nossa confiança em Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus às nossas esperanças mais profundas. Amados irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre esse Evangelho, somos chamados a aprofundar nossa fé em Cristo e a compreender que Ele é, de fato, o Senhor da vida, aquele que revela a verdade divina e nos conduz ao Pai. Na Quaresma, somos convidados a deixar a incredulidade e o pecado de lado para abraçar com todo o nosso ser a palavra de Cristo, que nos dá vida eterna. Que possamos, como Abraão, acreditar nas promessas de Deus e, como Jesus, viver com coragem a nossa fé, mesmo diante dos desafios e das incompreensões do mundo. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.